Bom, turma da Sociologia, hoje, nessa aula de hoje, nós vamos estar corrigindo o exercício de fixação, no qual eu passei para vocês na aula passada. Então, eu passei 7 questões de Sociologia sobre o nosso conteúdo que estudamos, né? Só que esses conteúdos de Sociologia, eles são bem amplos, tá bom? Por trabalhar com conceitos sociais, então eles acabam elaborando questões bem diversificadas e do cotidiano. Vocês percebem que todas essas questões elas são do Enem. Então vamos lá para a correção. A questão de número 1 diz assim: são reconhecidos os índios e suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Aí diz assim: a persistência das reivindicações relativa à aplicação desses preceitos normativos tem em vista a vinculação histórica fundamental entre etnia e miscigenação racial, sociedade, igualdade jurídica, espaço, sobrevivência cultural, progresso e educação ambiental, bem-estar ou modernização econômica. Então, assim, se a gente for analisar bem, né, a D, progresso e educação ambiental, não pode ser. A E, que fala de bem-estar e modernização, também não. Então, os que nos deixam mais em dúvida é a A, B e a C. Então, a letra A não pode ser a porque se trata de miscigenação racial, sociedade e igualdade jurídica também não. Então, a questão correta é a C, tá? Por que é a questão C? Porque o enunciado ele fala sobre o espaço de sobrevivência cultural. Então, no trecho da Constituição, o direito ao território, ao espaço, é apresentado como sendo necessário para a sobrevivência cultural dos povos indígenas. A perda do direito ao território é compreendido como um risco para a organização social, para a língua, as crenças e as tradições dos destinos do grupo. Então, gente, nós podemos analisar mais ainda nesse enunciado que a proteção da cultura dos diversas etnias exige a proteção de seu território, a extinção dos laços com a terra, origina e pode causar perda dos costumes e traços fundamentais da cultura dos grupos indígenas. Então, por isso que é a letra C. A questão de número 2. Tá? Na questão de número 2 diz assim: o conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental, calçado no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisão política ocorra a partir de uma ampla discussão pública para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise permanente pelo discurso que antecede a decisão. Então, vamos lá para as alternativas. As alternativas A, decisões. O conceito de democracia proposto por Jules Hermanns pode favorecer processos de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça. A. Participação direta periódica da cidadania. B. Debate livre e racional entre cidadãos e Estado. C. Interlocução entre os poderes governamentais. D. Eleição de liderança política com mandato. Controle do poder político por cidadão mais esclarecido. Então, conforme o enunciado, a alternativa correta é a letra B. Tá? Por que é a B? Cotas de gênero, é a letra B, né? Debates livre e racional entre cidadãos e estados, né? O pensamento de Hobbes é marcado pela chamada democracia deliberativa. Nele, o debate livre e racional entre cidadãos e estado estabelece as bases necessárias para a participação da cidadania. Questão 3, tá? Na questão 3, a participação da mulher no processo de decisão político é ainda extremamente limitado, praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social.
da estrutura institucional vigente a cada um deles. É um fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. No âmbito do poder legislativo brasileiro, então, fala sobre o poder da mulher, a tentativa de reverter esse quadro da subrepresentação, tá? É bom saber esse significado, em ter que envolve a implementação pelo Estado de leis de combate à vigilância doméstica, b. cotas de gêneros na candidatura partidária, c. programa de mobilização política nas escolas, d. propaganda, incentivo ao voto consciente, ou e. apoio financeiro às lideranças femininas. Então, conforme o enunciado, a nossa questão 3 corresponde à letra B, tá? Cotas de gênero na candidatura partidária, né? Tá falando da mulher. As cotas de gênero nas eleições são uma política compensatória que visa democratizar o acesso aos cargos tradicionalmente exercidos por homem. Questão de número 4. A democracia deliberativa afirma que as partes dos conflitos políticos devem deliberar entre si por meio de argumento razoável. Tenta chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista desconfia das extorsões e deliberações por acreditar que no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justos devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existente ou dele se beneficia. A concepção de democracia deliberativa ativista apresentada no texto trata como imprescindíveis respectivamente. Então vamos lá, né, na questão 4. A decisão da maioria e a uniformização de direitos, a organização de eleição e motivação anarquista, a obtenção de consenso e mobilização das minorias, a fragmentação da participação da desobediência civil, ou a imposição de resistência e a monitoramento da liberdade. Então, seguindo aí o conceito, nós vamos ter a alternativa correta, vai ser, segundo o enunciado, nós estamos na 4, vai ser a alternativa C. Tá? Por que é a C? A obtenção de acesso à mobilização das minorias. A obtenção de censo parece ser o grande objetivo da democracia deliberativa. Entretanto, para Iris Mourian-Young, consenso pode ser uma ferramenta de exclusão das minorias. O modo tradicional de perceber o consenso dentro das democracias tende a impossibilitar certas mudanças advindo das lutas pelos grupos minoritários. Tá? Questão 5. A tribo não possui um rei, mas um chefe, que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de correção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é um lugar de poder, é essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias, línguas. Chefe só dispõe para estabelecer a ordem e a concordância do prestígio que lhe reconhece a sociedade, mas evidentemente prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar a sua tarefa de pacificador limita-se ao uso exclusivo da palavra. O modelo político da sociedade discute no texto constata com o Estado liberal burguês, porque se baseia em a imposição ideológica normal e hierárquica,
B. Determinação divina, soberania, monarquia. C. Intervenção consensual autônoma comunitária. D. Mediação jurídica de regras centralista. C. Gestão coletiva e obrigação tributária. Então, segundo aí o enunciado, a questão correta vai ser a letra C, tá bom? Por que a letra C? Intervenção consensual, autonomia comunitária. A tribo é gerido de forma a respeitar a autonomia de seus indivíduos. As possíveis intervenções do chefe se realizam pelo seu reconhecimento como um indivíduo de saber, mas não possui um caráter legislador.